Noisylon Studios apresenta Contos do Porão. Olá, minhas almas perdidas! Sejam bem-vindos ao primeiro Contos do Porão de 2021. Vocês já assistiram alguns vídeos tapa-buraco com o Arnaldo. Mas este é o que importa. Agora sim, o canal vai pegar fogo. Não, Ed trouxa. Eu não pedi fogo. Guarde esse isqueiro. Enfim, como foram as férias de vocês? Aproveitaram muito? As minhas foram ótimas. Nada como ter tempo livre para se divertir com atividades saudáveis. Ler um livro, assistir Netflix, torturar pessoas, mas uma de cada vez, é claro. É importante evitar aglomerações nesses tempos sombrios. Falando em se divertir, no conto de hoje, Johnny era um jovem que gostava de fazer o que os jovens fazem de melhor: serem idiotas. No parque de diversões, um homem estranho convida Johnny e seus amigos para conhecerem uma montanha-russa diferente, maior e mais aterrorizante. Como todo jovem idiota em busca de diversão, ele e seu grupo de amigos aceitam conhecer o lugar, longe e no meio do nada. O que de errado poderia acontecer? Ah, os jovens! Fiquem agora com o primeiro episódio da terceira temporada de Contos do Porão. Vocês já tiveram vontade de ir para um lugar mais afastado das aglomerações, dos grandes centros urbanos? Qual a primeira imagem que imaginam quando ouvem a expressão lugar no meio do nada? Pois ele está ali, desafiando a imaginação. Mas acreditem em mim, quando eu digo que esse especificamente não é um lugar que vocês gostariam de estar. Enquanto o crepúsculo anunciava a chegada da noite, um homem que trajava um casaco com capuz vermelho observava com deleite os efeitos de suas ações. Sua expressão passava a ideia de euforia e excitação. Aos fundos, quanto mais alto ele ouvia os gritos que imploravam por suas vidas, mais os seus olhos reluziam. Socorro! Misericórdia! Pare, por favor! Nos deixe descer! O homem, em silêncio, olhava cada vez mais para cima, enquanto acompanhava o movimento lento da ascensão que precedia o looping infernal e a velocidade feroz da morte. Alguns dias depois, em um centro urbano não tão distante, Johnny, um jovem descrito como forte, extrovertido e de boa aparência por muitos, buscava uma nova diversão com seu grupo de amigos. Estava sentado na beira da calçada, com uma bola de basquete entre as pernas e uma cara de tédio enquanto pensava no que estava a fim de fazer. O rapaz, que recentemente fizera 18 anos, arremessou sua bola gritando "pensa rápido" em cima de um garoto de 10 anos que passava de patinete. Como consequência do impacto, se desequilibrou e caiu rolando no chão. Várias risadas ocorreram, a não ser a de uma pessoa. Que babaca, Johnny! Deixa o garoto! Reclamava sua colega de turma, Annette, que também estava ali. Relaxa, gata! É só o meu irmão. Precisa melhorar os reflexos mesmo. Eu avisei pra pensar rápido. O garoto saiu de perto, irritado pela ação do irmão mais velho e provavelmente arrependido de ter cruzado o seu caminho. Annette continuava a repreender Johnny, argumentando que o garoto poderia ter se machucado. Enfatizou dizendo que o garoto ainda era imaturo. Johnny contra-argumentou,
dizendo que fez isso para ajudar com os seus reflexos e que uns joelhos ralados ajudariam a moldar o caráter do irmãozinho. Enquanto a sua colega revirava os olhos, seu amigo Alan fez um convite. Ei, Johnny, aqui tá um tédio, cara. Por que a gente não vai pro parque de diversões? Qual é, Alan? Tá me tirando? Parque é coisa de criança. Sabe que o parque tá muito mais maneiro agora. Tem uma montanha-russa nova lá. A nova montanha-russa era um dos assuntos do momento na cidade. O parque de dimensão paralela era bastante frequentado no passado e agora estava decadente. A montanha-russa era uma tentativa de salvar o parque da falência e atrair o público novamente. Seu investimento era de risco, pelo seu design e modernidade. Mas por enquanto, parecia estar dando certo. Ir ao parque não estava nos planos de Johnny, mas se deixou convencer. Convidou a Annette para acompanhá-los, talvez com alguma segunda intenção. Annette disse que iria, mas criou a condição de levar o irmão de Johnny junto, para compensar os recentes maus-tratos. Mesmo contrariado, Johnny consentiu. Assim, os 4 partiram para o parque e, ao longe, não perceberam que estavam sendo observados. A dimensão paralela estava relativamente cheia, comparado com o que havia se transformado nos últimos tempos. Praticamente um parque fantasma prestes a cair aos pedaços. Os 4 jovens aproveitavam como se ainda fossem crianças. Embora Johnny não fosse capaz de admitir, deixaram então a montanha-russa como atração final. Depois de enfrentar uma fila grande, infelizmente Peter foi barrado por não ter a estatura mínima para o brinquedo. O pequeno ficou desolado. Annette deu um beijo em seu rosto para que se animasse, dizendo que no ano seguinte poderia tentar novamente. O seu irmão deu uma grana para o garoto gastar com um lanche, mas que o esperasse no lugar marcado, sem sair de perto. Peter foi para a fila do cachorro-quente, enquanto os outros foram para a montanha. Foi então o momento que um homem de aproximadamente 40 anos se aproximou do garoto. E aí, garoto? Não te deixaram subir, não é? Mas talvez tenha sido melhor assim. Montanhas russas podem ser muito perigosas. Assim que os jovens voltaram, se depararam com aquele estranho homem que conversava com Peter. Quando questionado sobre o que conversavam, e antes que tirassem Peter dali, o homem começou a contar uma história. Relatou que antigamente havia um homem que trabalhava naquele parque. Foi ele quem projetou a maioria dos brinquedos, até que um dia foi despedido por supostamente causar diversos acidentes nas máquinas. Johnny o interrompeu, dizendo que eles precisavam ir, porém, o homem continuou, com sua voz rouca. Ele contou que o parque ficou com fama ruim. Os brinquedos não pareciam muito seguros, e por isso, o pessoal parou de frequentar. Os donos tentaram apagar a mancha negra do passado, trazendo novos brinquedos. Mas esse homem, por razões pessoais, criou uma montanha-russa, mais afastada da cidade. Segundo ele, maior e diferente de todas as que existem. Dizem que esse homem já morreu há 10 anos, mas a montanha-russa continua lá. O homem disse que sabia onde ficava, mas Johnny continuou sem dar muita confiança e insistia que precisavam ir embora. O homem então entregou o mapa antes que partissem. O mapa direcionava para o leste da saída da cidade. No terceiro desvio, havia o desenho de uma estrada de terra. Ela os levaria até o destino, em cerca de 30 quilômetros. O homem reforçou. Seria diferente de tudo o que eles já haviam visto. O homem então entregou o mapa e virou de costas, sumindo na multidão. Annette indagava a si mesma e aos outros se já tinham ouvido falar de tudo aquilo. Alan não conseguia esconder sua curiosidade em descobrir se era verdade. Johnny não entendia direito a fixação dos amigos por montanha-russa, mas não costumava rejeitar novas experiências. Após a insistência de Alan principalmente, combinaram de ir até lá fazer uma visita. Ainda era cedo, tinham tempo. Passaram antes na casa do pai de Johnny para pegar o carro emprestado. Johnny inventou que iriam a uma festa. O pai permitiu, contanto que Peter não fosse. Não escondia que preferia que o filho mais novo não crescesse influenciado pelo que considerava as atitudes de Johnny. Peter ficou em casa, apesar dos protestos, e os outros jovens então partiram.
O mapa estava fidedigno ao que presenciavam no caminho. A saída ao leste que levava um terceiro desvio de estrada de terra. Conforme avançavam, subitamente, uma espécie de pavor misturado com agitação crescia em cada um. A estrada de terra era cercada por árvores demasiadamente altas e grandes morros. O caminho cada vez mais se estreitava até chegar em uma área inacessível para automóveis. No fim, havia um círculo largo no chão, feito de terra para que quem quisesse retornar, e uma trilha entre as árvores para quem quisesse descer e prosseguir a pé. Os jovens sentiram a adrenalina de entrar em um lugar desconhecido. O mapa dizia que estavam muito próximos e já tinham ido longe demais para voltar atrás. Mesmo se sentindo observados, quase que integralmente a partir dali, andaram por cerca de mais 1 quilômetro até encontrarem o que procuravam. Era real. A montanha-russa era colossal. Seus trilhos iniciavam com uma subida que alcançava até cerca de 500 metros e a descida era extremamente íngreme. A queda levava para 7 inversões, cada uma com um diâmetro menor do que a anterior. Depois da última curva, os trilhos terminavam em uma linha reta. Todos olhavam com espanto e fascínio. Mas somente Alan reconheceu aquela montanha-russa. Ele sabia exatamente para que havia sido projetada. Impossível! Essa é a Eutanásia Coaster. Ela não deveria existir. Os outros não sabiam do que ele falava, mas Alan contou que já havia visto no YouTube, em um canal de curiosidades. Aquela era a montanha-russa projetada para matar quem nela subisse. Lembrou repentinamente também que há poucos dias corpos foram encontrados naquela região e a autópsia concluiu que todos faleceram com hipóxia cerebral. Era assim que morreriam todos que nela subissem. Mas até onde era oficialmente informado, a Eutanásia Coaster nunca passou de um projeto idealizado por um designer. O jovem pressentiu que era melhor que não ficassem ali por muito tempo. O rapaz foi o primeiro a perceber algo atingindo a sua nuca. Em seguida, Annette e finalmente Johnny. Eram dardos tranquilizantes, disparados por um rifle. Já no chão e segundos antes de ficar inconsciente, Johnny viu o rosto do homem de casaco com capuz vermelho que se aproximava. É você? Sem a menor noção de quanto tempo se passou, os jovens acordaram. Estavam sentados e presos em um dos vagões. O homem sorriu, como se esperasse eles acordarem para curtir o passeio. Surpresa! Ele dizia. Era o mesmo que estava no parque. O mesmo que havia desaparecido fazia 10 anos depois de ter sido expulso. Fazia o discurso de homem injustiçado que buscava vingança e queria provar que tinha competência para criar algo muito maior. Passou os últimos anos construindo a sua própria obra de arte, saindo de sua reclusão apenas para conseguir material. Os humanos seriam a sua cobaia para a montanha-russa da morte. Os 3 começaram a implorar por suas vidas. O homem só precisava puxar uma alavanca e o destino dos jovens estaria selado. Mas não foi o que aconteceu. O tiro o atingiu, fazendo o homem cair para trás com o disparo. O pai de Johnny apareceu com policiais. Peter havia contado tudo o que havia acontecido desde o parque Dimensão Paralela. Aquela história havia levantado muitas suspeitas. Os jovens estavam a salvo, mas o homem de capuz vermelho ainda não estava morto. Teve tempo de puxar a alavanca, correr e pular dentro do vagão antes que começasse a subir. O homem ria histericamente enquanto seu vagão se elevava. Ninguém fez questão de pará-lo. Como não queria julgamentos, então ele mesmo executou a própria sentença. Sua primeira e última jornada na Eutanásia Coaster estava prestes a começar. Dizem que a montanha-russa continuou ali, e hoje é usada para punir assassinos condenados à morte de forma clandestina, e como alternativa para os que buscam por uma transição rápida e indolor. Dizem também que uma assombração de capuz vermelho é frequentemente vista pela região. Esse episódio foi uma montanha-russa de emoções.
Parece que dessa vez os jovens desse conto tiveram sorte. Mas, e vocês? Também ficaram curiosos em ver como funciona uma montanha-russa feita para matar? Acham que ela deveria ser criada? Digam aí nos comentários. Será que na Rússia a montanha-russa é simplesmente chamada de montanha? Fica o questionamento. Enfim, não se esqueçam de deixar o joinha se gostaram do conto e compartilhar o vídeo com outras almas perdidas. Lembre-se também de ativar o sininho do Apocalipse. Já fizeram? Muito bem, agora podem ir.